Tudo bem, queridos? Vamos dar início ao nosso encontro nesse culto da família. É uma noite especial em que nós vamos poder refletir sobre aquilo que a palavra de Deus nos orienta no relacionamento conjugal, na criação dos nossos filhos, em vários aspectos da nossa vida, em que podemos conduzir as nossas atitudes, as nossas decisões segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós temos ao longo desse mês e de outros encontros tratado dessas questões conjugais, de como alinhar o nosso comportamento, de como moldar a nossa conduta, as respostas que nós damos à luz das Escrituras. E hoje eu quero também continuar nessa temática, tratando com vocês um texto muito especial que talvez muitos de nós conhecemos, mas trazendo uma aplicação para o nosso relacionamento ou para os nossos relacionamentos familiares e conjugais. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 37 em diante, Jesus respondendo a uma pergunta, a um questionamento feito pelos fariseus e nos traz uma orientação maravilhosa a respeito disso. Então vamos ler comigo, Mateus 22, 37 diz o seguinte: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo. O segundo mandamento é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus traz aqui um resumo da lei e dos profetas nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, sendo esse o maior e principal dos mandamentos, e o segundo, que é semelhante a ele, amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui talvez é algo que cabe uma reflexão um pouco mais profunda, porque nós temos uma tendência a já de cara errar no início e errar nesse primeiro mandamento, porque nós temos uma predisposição a colocar outras coisas, a colocar outros compromissos e amar até mesmo outras pessoas mais do que a Deus. Nós somos tentados a amar a Deus, mas não de todo o nosso coração, não de todo o nosso entendimento e não de toda a nossa força, sendo Ele o primeiro dos mandamentos. Às vezes nós colocamos o nosso ego em primeiro lugar e amamos a nós mesmos mais do que amamos a Deus. E se erramos no início, nós não temos condições de fazer bem a segunda etapa, que é amar o próximo como a nós mesmos, ou às vezes nós espelhamos no outro um amor que nós buscamos ou que deveríamos direcionar para Deus. Mas tratando desse primeiro ponto, de amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, e como às vezes o nosso ego nos impede e nos coloca em primeiro lugar. Queridos, eu lembro que talvez um dos grandes, ou a maioria das discussões e das disfunções no meu relacionamento com a Thalita, minha esposa, vem fruto de um mau entendimento e de uma má aplicação desse princípio na minha vida. Porque às vezes eu amo muito mais o meu orgulho e o meu ego do que amo a Deus acima de todas as coisas. E parte dos problemas que nós temos nos nossos relacionamentos é fruto principalmente deste ponto. Nós não temos amado a Deus acima de nós mesmos, acima do nosso ego. Nós temos uma tendência a tentar impor a nossa vontade, tentar impor o nosso desejo, aquilo que nos beneficia, aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para as suas decisões, para a sua vida, em detrimento do outro. E quando nós colocamos o ego em um pedestal, nós substituímos Deus e colocamos nós mesmos em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas é abrir mão do nosso ego e dos nossos próprios interesses. Porque quando amamos a nós mesmos e as nossas decisões em primeiro lugar, nós estamos quebrando a essência e o fundamento do primeiro dos mandamentos, que é
amar ao Senhor. Quando nós amamos a criatura mais do que o Criador, nós adoramos a criatura e não conseguimos então adorar o Criador mais do que a criatura. Nós já estamos errando de cara, nós já estamos começando transferindo a adoração que deveria só ser direcionada a Deus para aquilo que Deus criou. E às vezes nós projetamos essa adoração no ego e uma segunda consequência é projetar essa adoração no outro. Quando nós tendemos a projetar no outro a completude ou a realização dos nossos desejos, das nossas carências e das nossas expectativas. Talvez por esse motivo, em colocar no outro uma expectativa exagerada, leva-nos a amar o outro, às vezes mais do que o próprio Deus. É claro que conscientemente, voluntariamente nós negamos isso, mas na prática é isso que acontece. E aí as disfunções nos relacionamentos são frutos dessas decisões equivocadas e desse ponto de partida errado. Quando nós projetamos no outro a adoração ou o amor que deveria ser direcionado somente a Deus, nós nos colocamos em uma situação de submissão ao outro. E aí começam os excessos, aí começam as disfunções nos relacionamentos. Aí começam as dependências emocionais, as dependências financeiras, as dependências psicológicas do outro, de você ter no outro a aceitação e quando essa aceitação não vem, gera frustração e outros sintomas e outras patologias. Portanto, para que a gente tenha um relacionamento ajustado segundo a palavra de Deus, nós temos que começar pelo princípio, isso que Jesus estabelece como o primeiro e maior dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ter em Deus a realização dos nossos desejos mais básicos, das nossas realizações mais primitivas, para que a gente então, tendo em Deus esta realização, nós possamos então projetar no outro o amor que nós temos a nós mesmos. Entendendo que base ou a parte básica dessa visão de amor ao próximo vem do entendimento do amor a Deus acima de todas as coisas. E que uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amando a Deus, nós amamos o próximo também. E quando entendemos que amamos a Deus e somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amamos a nós mesmos. Amamos a nós mesmos de forma correta e coerente, temos então a capacidade de amor ao próximo. Queridos, faça uma análise, faça uma reflexão na sua vida e no seu relacionamento. E perceba se talvez parte dos problemas, das discussões e dos conflitos que você tem no seu relacionamento não é fruto de um ego exacerbado, que tem sido colocado em um lugar onde somente Deus deveria ocupar. Às vezes nós valorizamos tanto o nosso direito que nós passamos por cima do direito do outro. Nós valorizamos tanto a nossa opinião que nós fazemos descaso com a opinião do outro e não valorizamos a opinião do outro. Talvez nós estamos adorando a nós mesmos e não estamos adorando a Deus como é devido. Então, para que a gente tenha uma vida ajustada à palavra de Deus e principalmente um relacionamento sadio diante de Deus, nós precisamos entender isso. Que o primeiro, a base, não só para a nossa vida, mas para os nossos relacionamentos, é entender que nós amamos a Deus em primeiro lugar. E esse entendimento deve ser de todo o nosso coração, ou esse amor deve ser de todo o nosso coração. Não há como dividir o amor a Deus, dividir a adoração a Deus com outras coisas,
Porque senão nós corremos no risco de outros povos que adoram outros seres, outras esculturas e até outras pessoas. Adoramos mais as criaturas e aquilo que Deus criou do que o Criador. Então nosso coração não pode estar dividido nessa adoração e no amor que nós temos para com Deus. Segundo, nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Todas as nossas faculdades e aquilo que nós usamos, o nosso raciocínio, o nosso entendimento, deve nos auxiliar e cooperar para que Deus seja o centro das nossas vidas. Para que esta adoração a Deus possa refletir nos nossos relacionamentos, nas nossas relações pessoais e interpessoais. Se amamos a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, nós amamos a Deus com toda a nossa força. Nós não devemos medir esforços para amar a Deus. Às vezes nós somos tentados a poupar o esforço de amar a Deus, a fazer somente aquilo que nos é conveniente. Mas o amor a Deus deve nos levar a fazer aquilo que excede o conveniente, que exerce ou que requer de nós um esforço além do que nós estamos acostumados, para que assim nós possamos exercer o amor sacrificial que Paulo fala na carta aos Efésios. Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de se entregar por ela. Se amamos a Deus com todas as nossas forças, nós somos capazes também de expressar esse mesmo amor ao próximo, porque nós amamos o próximo como a nós mesmos e para nós somos capazes de fazer mais do que o que é o nosso próprio limite. Para o nosso benefício, nós também temos que estar dispostos a fazer isso em prol do nosso cônjuge e da nossa família. Portanto, queridos, vamos ajustar e começar a acertar no básico, acertar no início, para que a gente tenha resultados melhores. Se iniciamos bem, teremos resultados melhores. Se iniciamos mal, teremos resultados ruins lá na frente. Portanto, talvez o grande segredo de um relacionamento ajustado e funcional à luz das Escrituras é acertar no início. Ter a Deus como a fonte, o único digno de ser adorado. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Eu quero orar com você e quero que você peça a Deus que não só te dê sabedoria para entender isso, mas que nos dê força de vontade, disposição para que a gente possa colocar isso em prática nas nossas vidas. Então vamos orar, queridos, pedir o auxílio de Deus para que Ele nos oriente nessa jornada. Senhor, nós cremos na Tua ação e no poder maravilhoso que há no Teu nome. Nós pedimos que o Senhor ajuste a nossa conduta segundo a Tua palavra e nos ensine a cumprir plenamente o primeiro e mais importante dos mandamentos, que Jesus resume nessas palavras de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E que assim, Deus, os nossos relacionamentos possam ser ajustados à luz do compromisso que nós temos neste mandamento, que nós possamos amar ao outro como nós amamos a nós mesmos, porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Amém e amém.